galerinha, hoje nós vamos trabalhar sobre os estados físicos da matéria. A matéria é muito tranquila de ser trabalhada, tá? É só vocês focarem no material que vocês vão receber e começar a dar uma estudada para fazer as atividades. E qualquer coisa eu vou estar aqui para estar sanando as dúvidas de vocês, ok? E aí galerinha, hoje nós vamos falar de ciências com a professora Virgínia. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Existe alguma diferença entre vapor e gás? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? Por que, nas montanhas, a água ferve abaixo de 100 graus Celsius? Mas antes de responder, precisaremos conhecer alguns conceitos fundamentais em física. Estados físicos da matéria ou fases são diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. As principais são sólido, o líquido e o gasoso. Então aqui nós temos no estado sólido nesta figura, aqui nós temos no estado líquido e aqui nós temos no estado gasoso. O sólido é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico, possui forma e volume fixo. Então aqui está mostrando uma figura no estado sólido, onde esses átomos estão um unido ao outro. Você vê que não tem espaço entre eles, tá? E eles possuem forma e volume fixo. Esse é o sólido. A força de atração é maior que a força de repulsão entre suas moléculas. Então, eles se atraem mais do que se afastam. Exemplo, bola de bilhar. Por exemplo, a bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente que ela não tomará a forma do recipiente e o seu volume não vai aumentar ou diminuir. Líquido. Ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria, no estado sólido. Substância, no estado líquido, tem volume fixo, porém a forma pode variar. Aqui nós temos o exemplo, tá vendo? Das moléculas no estado líquido. Essas moléculas aqui, elas já estão mais dispersas uma das outras. No estado líquido tem um volume fixo, mas a forma pode variar. A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Então aí, galerinha, tá mostrando que a força de atração aqui entre elas é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Então aqui elas estão praticamente assim unidas, mas um pouco dispersas, tá ok? Esse aí é o líquido. Por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma do copo. Se estiver numa jarra, fica na forma da jarra. Por isso que falou que ela não tem a forma, tá? Fixa. Ela tem o volume. Se eu colocar 1 litro de água em uma bacia, vai ter na bacia 1 litro de água, né? Mas a forma, tá? Ela vai tomar da bacia, tá? A forma vai ser igual a da bacia. Nós vamos falar agora do gasoso. Acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso elas podem ter forma e volumes variáveis. Aqui vocês podem ver, tá? As partículas. Que as partículas elas estão o quê? Uma afastada das outras. Elas vão ter forma e volume variável. A força de atração é menor que a força de repulsão entre suas moléculas. Vamos dar um exemplo, o oxigênio. Por exemplo, o oxigênio ele pode ser comprimido dentro de um cilindro e toma a forma desse cilindro. Então aqui nós temos o oxigênio vai tomar a forma desse cilindro aqui. Mudanças de estado físico. Para uma substância mudar de estado físico, é preciso fornecer ou retirar calor, aumentando ou reduzindo a temperatura do material. Quando fornecemos calor para uma substância, aumentamos a energia cinética, ou seja, os agregados atômicos começam a se movimentar mais rápido. A energia cinética, gente, é a energia do movimento. É a energia que um corpo qualquer possui em razão do seu movimento. Em outras palavras, é a forma de energia associada à velocidade de um corpo. Aqui nós temos uma figura. Nessa figura, nós estamos vendo que a água coexistindo nos 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso.
Aqui nós estamos vendo os átomos sólidos, tá? Os átomos sólidos que estão com um arranjo perfeito aqui unidos. Aqui nós estamos vendo os átomos formando as moléculas em líquido. E aqui nós estamos vendo o gasoso, tá? Formando essas moléculas. Como eu disse, a energia cinética é a energia do movimento. Mudança de estados físicos. Quando a temperatura aumenta, gente, nós temos a fusão, a vaporização e a sublimação. Quando a temperatura diminui, nós temos a solidificação, a condensação, tá? E também a sublimação. A influência dos fatores externos como pressão e temperatura faz a matéria se apresentar ora em uma, ora em outro estado físico. Então ela pode estar mudando. Você vê aqui que ela tem a fusão. E essa água aqui, ó, que está sendo mostrada, foi porque o gelo derreteu. Se o gelo derreteu, ocorreu o processo de fusão. Aqui nós temos a vaporização. A água, a temperatura aumentou, né? Como uma panela no fogo lá com água, vai aumentar a temperatura. O que que vai ocorrer? Vai ocorrer a vaporização. Observando que a vaporização ela pode acontecer também como a roupa no varal. Aí você coloca a roupa molhada, o que que vai acontecer com aquela água? Ela vai evaporar, tá? É um processo de vaporização. Aqui nós temos agora, quando a temperatura diminui, a solidificação, ó, a solidificação. Temperatura diminui. A solidificação, ele vira o líquido, vai virar para o estado sólido. Então, a água está virando gelo. Aqui nós temos a condensação, tá vendo? O que é a condensação? A condensação é quando a temperatura diminui. Vou dar um exemplo. Quando você está muito frio e entra dentro do carro e você sopra o vidro, né? Às vezes você vê gotículas de água fora do vidro. Isso aí é a água que condensou, tá? Ela esfriou e acabou condensando. Nós temos aí também, galerinha, a sublimação. Então, aqui nós temos a sublimação, tá vendo? O que é essa sublimação? A sublimação, ela é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem precisar passar pelo estado líquido. Vamos dar um exemplo. Eu, particularmente, tenho o costume de fazer, né? Colocar naftalina nas roupas. O que acontece? Essa naftalina, ela vai diminuindo de tamanho. Quando ela diminui de tamanho, o que acontece? Ela está passando do estado sólido para o estado de vapor. Isso é a sublimação. Influência da pressão. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Influência da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição, e vice-versa, visto que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve em temperatura mais baixa nas montanhas do que a nível do mar. Aqui nós vamos dar algum exemplo. Santos, por exemplo, está a nível do mar, a minha água vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius. Se eu for para São Paulo, a minha água em ebulição vai entrar em 98 graus Celsius. E assim sucessivamente. Aí quando eu chego lá em La Paz, que já tem 3.600 metros, a minha água ela vai entrar em ebulição com 87 graus Celsius. Então isso aqui, gente, é um exemplo mostrando como a influência da altitude. Qual a diferença entre vapor e gás? Vapor, estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesse estado a partir da variação da pressão ou temperatura. Quando colocamos a água para ferver numa chaleira, obtemos a água no estado de vapor. Gás, estado físico que não pode ser alterado, apenas pela variação da temperatura. Para que haja mudança no estado físico de gás, é necessário também que se varie a sua pressão. Exemplo, o gás de cozinha, GLP, gás liquefeito de petróleo, dentro do botijão, ele encontra-se em estado líquido por estar em altas pressões. Vamos exercitar. Nós vamos trabalhar primeiramente com o PET, tá? Depois eu vou estar enviando algumas atividades para vocês. Então, galerinha, a primeira atividade que vocês vão fazer é o plano de estudo doutorado do 9º ano, tá? Vocês vão fazer as páginas 35, 36, 40 e 41, ok? Faça as atividades com bastante atenção e eu vou estar enviando outras atividades complementares para vocês. Podem aguardar. Então, galerinha, devido à pandemia, nós estamos tendo essas aulas online. Então, vai aqui algumas dicas, tá? Na ajuda de combate ao coronavírus. Mãos, lavar frequentemente. Cotovelo, usar para cobrir e tossir. Rosto, não tocar. Espaço, manter distância segura. Casa, não sair se possível. Se cuidem. Um abraço a todos.